Muito boa noite para você. Agora são 9 horas e 4 minutos. O mês de junho começou com 2 eventos que geraram polêmica envolvendo as discussões sobre diversidade sexual no Brasil. Enquanto uma transexual encenava a Paixão de Cristo em um protesto na Parada pelo Orgulho LGBT em São Paulo, peças publicitárias com casais héteros e homossexuais trocando presentes movimentaram a internet. O embate filosófico ganhou a cena e trouxe à tona reações de ambas as partes, muitas vezes reações radicais. No programa de hoje, vamos explorar o assunto pelo viés da educação e como este tema deve ser tratado nas escolas que, segundo o Ministério da Educação, possuem autonomia para definir com as secretarias de seus estados o conteúdo a ser discutido. Segundo o MEC, é necessário apoiar escolas a inserir de forma sistêmica e integrada o debate sobre preconceito, discriminação, violências no cotidiano escolar, com a participação de toda a comunidade e setores sociais. Mas como fazer isso? Por um lado, alguns pesquisadores desejam incluir nos cursos de licenciatura estudos de gêneros e sexualidade. Por outro, outros educadores acreditam que o assunto deve ser colocado com cautela em sala de aula, até mesmo por ainda existir resistência de muitos pais e alguns professores sobre o assunto. Participe com a gente, você está convidado a partir de agora, acessar o facebook.com. Vou colocar aqui na tela para vocês o nosso canal no Facebook, facebook.com. Acesse a página oficial do Canal Cultura, procure por este post, faça como a Andréa Araújo, a Regiane Freire, que já estão colocando aqui suas mensagens. Participe também pelo Twitter, nosso perfil é @Canal Futura e confira todos os detalhes da nossa programação aqui no site do Futura, que também está falando sobre o Sala Debate hoje. Conosco, aqui no estúdio, eu tenho a honra de receber o Sérgio Luiz Batista, ele que é professor, doutor de Educação em Gênero dos cursos de licenciatura da Faculdade de Educação da UFRJ. Conosco também, muito obrigado pela presença, Marcele Rocha, ela que é professora da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro e mestre em Educação e Ciências também pela UFRJ. Boa noite a todos. Boa noite, Marcele, Sérgio, tudo bem com vocês? Tudo. Vamos rodar então a primeira reportagem para aproximar este tema de você, meu caro telespectador e internauta que acompanha o programa. Vamos lá. Há quase 2 anos, o Ministério da Educação firmou uma parceria com o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia e 10 universidades federais para debater e analisar todos os materiais educativos que abordem temas como violência na escola, preconceito e qualquer tipo de discriminação. Pais e alunos, no entanto, reclamam da falta de preparo dos professores para falar da diversidade sexual em sala de aula. A reação da comunidade escolar, como um todo, ainda é um tabu, já que muitos são contrários a essa discussão no ambiente escolar. Um exemplo é a Prefeitura de Guarulhos, segunda maior cidade de São Paulo, que distribuiu em 139 escolas no último mês livros de educação sexual. A iniciativa gerou polêmica entre evangélicos, católicos, vereadores e ativistas LGBT na Câmara Municipal, que consideraram fortes demais as histórias sobre o debate. O assunto acaba sendo discutido entre alunos e professores quando ganha espaço na mídia. Foi o que aconteceu na última Parada Gay de São Paulo, com a simulação da crucificação de uma transexual no papel de Cristo. Muito bem, Sérgio, Marcele, boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença. Vamos começar um pouquinho então refletindo. É claro que talvez uma hora de debate passe rápido e a gente não consiga esgotar o tema. A reportagem mostrou um pouco o embate de uma cidade do interior de São Paulo, a cidade de Guarulhos, justamente com um tom de uma cartilha, o peso de uma informação, isso é sempre muito tênue. Mas queria saber de vocês, num primeiro momento, qual um passo que seria interessante para tratar esse assunto na escola. Sérgio, boa noite para você. Boa noite, obrigado pelo convite, José. Obrigado por estar aqui ao lado da Marcele, que é professora que está dentro da sala de aula. Eu sou um professor da universidade que trabalha com formação de professores nos cursos de licenciatura, né? E para nós é muito cara essa questão, porque a gente ainda não conseguiu, né, alterar os currículos dos cursos de licenciatura de tal forma que disciplina que toque nas questões de gênero e sexualidade fossem obrigatórias para todos os alunos e alunas que fazem parte desses cursos. Eu acho que é muito importante para a formação dos futuros e futuras professoras que eles tenham essa disciplina na sua formação. Por que eu digo isso? Porque a gente tem aí, historicamente, né, a sexualidade sendo tratada dentro das escolas de uma forma biologizada, né? Sempre numa perspectiva de mostrar
né, o sexo como algo que determina a identidade dos sujeitos no seu devir. O que eu quero dizer com isso, né? Quando as crianças chegam às escolas, né, digo lá na educação infantil, elas já sabem quem elas são, já disseram para ela quem elas são, o que é ser menino, o que é ser menina. Mas colocam isso de uma forma muito estática, como se o masculino fosse sempre a mesma coisa, como se fosse uma verdade absoluta, e o feminino também. Né? Eu não sei como que você vê isso. Marcele, boa noite para você, suas considerações a respeito desse tema. Boa noite. Eu concordo com essa que você colocou, e eu acho que existe ainda essa questão do que do menino pode isso, pode aquilo, veste aquilo. Então, o menino ele se orienta a partir do que dizem para ele. Então, brincadeiras para meninos, brincadeira para meninas. Isso fica muito acentuado no início da adolescência, que você vê que até uma faixa etária, quarta série, eles ainda se misturam. Quando chega na quinta série, começa essa coisa do eu sou mulher, eu sou homem, você começa a ver uma separação no grupo. Então, os meninos começam a assumir posturas mais ditas normais para meninos, e as meninas começam a assumir posturas meninas, elas se unem. E a gente diz até que vira uma briga. Os meninos só se aproximam das meninas quando existe algum interesse. E os meninos que não se identificam com aquela postura e as meninas, elas ficam naquele meio, tentando circular. Porque tem muitas famílias que não têm esse padrão do menino que só joga futebol. Agora, o professor Sérgio falou aqui sobre um tema interessante, que eu vou trazer à tona agora, que é a formação do professor, né? A gente tem ali o conhecimento de que na escola, aula de biologia, aula de educação física, disciplinas ali que tratam diretamente sobre a questão do corpo do estudante. E que outros professores de outras disciplinas talvez não se sintam confortáveis para assumir essa tarefa de trazer essa discussão. Nesse sentido, começar agora pela Marcele, sobre a formação do profissional de educação que vai estar ali à frente na sala de aula para tratar esse assunto. Como é que você avalia esse momento pelo qual passa o currículo brasileiro e os profissionais nas escolas? Eu acho assim, importante a gente ter essa formação, tá? Para a gente tentar ampliar essa discussão, sair dessa visão assim, do indivíduo só com o corpo, né? Mas eu acho assim que essa discussão ela tem que ser trabalhada em vários cursos, não somente na licenciatura, e tem que ser uma coisa mais prolongada. Ficar assim, fixo somente numa disciplina que geralmente dura 6 meses, isso acaba limitando um pouco essa discussão. Porque o espaço, por exemplo, eu enquanto professora, eu trabalho com um espaço muito rico. E muitas vezes uma discussão numa disciplina, ela não vai me atender nessas demandas todas. Então, assim, eu acho importante, mas eu acho que ela tem que ser uma coisa mais longa. O que você acha, Sérgio? Nessa formação. Eu acho que essa questão curricular, como eu coloquei, ela deveria ser ampliada, sim. Quer dizer, eu acho que existem disciplinas que podem falar de estudos de gênero e educação. Né? Por que a gente está falando sobre isso? Quando eu questionei essa questão de você sempre ver o masculino e o feminino de uma forma singular, né, que é essa perspectiva e é esse o conflito que a gente encontra dentro das escolas, quando a gente encontra, por exemplo, né, questões ligadas à homofobia, à transfobia, a machismo, né, dentro da escola. O que acontece? É que a gente tem sempre perspectivas únicas e singulares. A gente nunca pensa nessas masculinidades de forma plural e tampouco as feminilidades. Ou seja, a gente não pode atrelar, né, a identidade de gênero, como a gente fala, né, simplesmente ao sexo biológico, mesmo porque esse sexo biológico ele já está recortado pela cultura. Né? A forma como se vê o corpo, a gente sabe que historicamente isso, né, nos mostra os estudos feitos sobre sexualidade, que foi se modificando. Até o século XIX, por exemplo, não existia o corpo da mulher. A mulher era vista como uma deformidade do corpo masculino. Pois é, mas aí nesse sentido, eu vou trazer à tona já para participar junto com a gente o Fernando Quaresma, que está aí pela internet já preparado para entrar nessa discussão, mas eu vou trazer algumas imagens que acabam chegando na sociedade e crianças e adolescentes acabam descobrindo de uma maneira ou de outra na sala de aula, numa conversa com os amigos em casa, imagens como essas aqui que a gente vai colocar na tela aqui agora, por exemplo, do que aconteceu na parada pelo orgulho gay, pelo orgulho LGBT em São Paulo, né? E também uma imagem de peças publicitárias, né, sobre a relação
de pessoas no Dia dos Namorados e tal. Mensagens que, de uma maneira ou de outra, acabaram trazendo polêmica aí nas redes sociais. E para isso, eu vou convidar para participar desta conversa agora, que já está na tela com vocês, o nosso colega, que é o Fernando Quaresma. Fernando, ele que é presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo e vai conversar com a gente agora, ao vivo, pela internet. Fernando, muito boa noite para você, tudo bem? Boa noite a todos. Vou pedir para o Fernando falar um pouquinho só mais alto para os nossos convidados aqui do estúdio, o Sérgio e a Marcele, poderem te ouvir. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui para... Vamos fazer um debate aí muito bom. Agora sim, Fernando está falando aí gentilmente conosco pelo seu celular. Fernando, a gente percebeu, obviamente, você estava aí ciente do que estava acontecendo, as manifestações que aconteceram nas redes sociais em virtude de posicionamentos, independentemente do que aconteceu na parada pelo orgulho LGBT em São Paulo. Como é que você encara manifestações como essa em o Estado brasileiro, nesta altura do campeonato nos idos de 2015, Fernando? Um retrocesso. Né? Nós temos o Brasil é um Estado laico, previsto na Constituição, e fazem uma pregação dentro de uma casa da lei contra a comunidade LGBT. Agora, você acha que de alguma maneira as críticas fazem sentido? É claro que você julga como um retrocesso, mas de alguma maneira essas críticas têm fundamento em algum ponto de vista? Não, acredito que não. Primeiro, porque algumas imagens que foram veiculadas de fotografias eram de uma outra manifestação que não é a parada. Então tentaram manchar a dignidade do movimento social que a parada representa. Vamos trazer então essa contextualização que o Fernando está trazendo. Ele está falando do Congresso Nacional, onde políticos misturaram ali imagens de outros movimentos que não tenham sido movimentos deste que está em jogo, né? Isso trouxe ali, no seu ponto de vista, uma nuance diferente para a interpretação desses fatos, não é, Fernando? Exatamente. Em segundo lugar, a Viviane, quando se dispôs, ela como cristã, né, ela se dispôs a passar a mensagem que os LGBTs passam pelo mesmo martírio que Jesus passou, que é tão vítima quanto ele. Os nossos algozes são esses religiosos fundamentalistas que estão aí, que mostraram a cara e que mostraram que são isso mesmo, e que é isso que eles querem fazer conosco. Eu vou trazer essa discussão agora aqui para o estúdio novamente, para a Marcele e para o Sérgio poderem opinar sobre esse fato. E no segundo bloco a gente vai trazer outros convidados com pontos de vista diferentes a respeito desse assunto. Marcele, por favor. Essa questão, eu concordo com ele, assim, tentando trazer para a minha realidade da sala de aula. Quando eu tento fazer essa discussão, a gente sente muito essa tensão de grupos, tanto religiosos ou com perspectivas diferentes. Então, muitas vezes, a gente percebe uma resistência grande de grupos religiosos que não querem ouvir a discussão, eles não participam da discussão, eles se silenciam. A maior parte das vezes eu percebo isso nos alunos. Quando eles não aceitam essa discussão do gay, da lésbica, eles se silenciam e eles não se colocam. Mas também alunos com que faixa etária? Olha, alunos que, normalmente os mais velhos, 14, 15 anos, os mais novos, eles ficam na dúvida. Mas quando já entra na adolescência que eles ficam mais marcados, aí eles já começam a se restringir. E muitas vezes isso a gente tem que ter um cuidado, porque eles às vezes acham que a gente está indo contra a religião, muitas vezes, que eu, enquanto pessoa, estou contra a opção deles de religião. E aí a gente tem que tentar se colocar de uma forma de que é neutra. Eu também tenho uma religião, eu não estou criticando a dele, mas a gente tem que abrir a discussão para todos. E isso na sala de aula é uma briga ferrenha. Você... não é nova, né, Sérgio? Não é nova. Eu acho assim, nos cursos de licenciatura, a gente está falando que com as crianças e com os adolescentes a coisa acaba sendo mais difícil. Mas nos cursos de licenciatura, os alunos também vêm com ideia fixa sobre sexualidade e sobre as questões de identidade de gênero também, né? Isso é consequência de uma escola heteronormativa, uma escola que prega um ensino eurocêntrico, uma escola que só pensa dentro de uma perspectiva cristã, que segue calendário cristão. Então, quando a gente traz essas questões, quando a gente pensa na formação do professor de uma forma mais ampla, a gente está querendo quebrar isso.
né? A Lei 10.639, que diz que as africanidades devem ser inseridas, a 11.645, que diz que também devemos colocar a cultura indígena em questão. Quando a gente coloca que devemos falar de diversidade sexual na escola, a gente está querendo ampliar um pouco esse leque de possibilidades, né, para o currículo. Deixa e eu para trazer a formação então dos para o professores. Fernando, até nesse sentido que o professor Sérgio está falando aqui, Fernando, o movimento LGBT criticou em parte a divulgação dos livros sobre educação sexual lá na cidade de Guarulhos, pela Prefeitura de Guarulhos. Você tem como trazer para a gente esclarecimento sobre que críticas foram feitas com relação a esta situação, Fernando? Olha, não chegou ao nosso conhecimento. A única coisa que eu estou a par na cidade de Guarulhos é que uma das vereadoras fez uma lei para proibir a parada LGBT lá em Guarulhos. É uma questão que está correndo, que infelizmente marca mais um retrocesso. Mas o que o professor disse está correto. A escola é um espaço de preparar o aluno para um futuro viver numa sociedade de diversidade. E quando se busca trazer o ensino da África, dos indígenas, da questão LGBT, é justamente para ele estar preparado para viver em sociedade, e não numa sociedade heteronormativa como eles tentam fazer. Perguntas aqui pelo Facebook, facebook.com. Temos aqui a Regina Freire. Já está havendo rejeição organizada por parte de professores e da Igreja Católica para retirar o termo diversidade de gêneros do Plano Municipal de Educação. Aqui o José Aldori solicitando a participação do professor Silas Malafaia nesse debate. A Andréa Araújo, qual a melhor forma para lidar com a diversidade nas escolas? A pergunta do milhão. O que vocês têm a dizer? Lembrando aqui ao José Aldori que nós teremos no segundo bloco desse programa pessoas que terão uma opinião distinta ao que está sendo colocado aqui agora também. Professores. Eu acho assim que o importante é que a gente coloque toda essa diversidade e tente entender que todas elas têm que se respeitar, todas elas têm um espaço, ninguém está criticando um ou outro, mas todas têm que conviver da melhor maneira possível. E eu acho que isso tem que ser colocado, eu concordo com o senhor, de que a gente tem que abrir essa discussão, mas muitas vezes a gente encontra essa resistência na discussão, né? Quando não agrada um grupo, não agrada o outro, a pessoa se retrai. Mas isso que é o grande perigo dessa história, né? Porque eu sinto também que os meus alunos e alunas, que serão os futuros professores que estão na escola, e mesmo quando a gente vai fazer formação continuada de professores e professoras, eles entendem que isso é necessário, eles entendem que nós devemos mudar essa perspectiva, né, de discussão, de não ficar sempre no único pensamento, mas eles falam, mas como que eu vou fazer isso dentro daquela comunidade? Né? É uma comunidade que tem, assim, como guia o pensamento fundamentalista. Né? Hoje a mídia colocou algo que nós não podemos deixar de dizer aqui. Né? Uma menina foi atacada, né? Uma menina de 11 anos, provavelmente, tomou uma pedrada, né? Porque estava vestida com a indumentária do candomblé. Quer dizer, a gente tem esse tipo de fatos ocorrendo dentro da sociedade e a escola não pode se ausentar, ela tem que falar, ela tem que discutir isso, né? Ela tem que ter esse enfrentamento. E o grande problema que eu sinto dentro da sala de aula, é como fazer com que esses futuros e futuras professoras consigam se encorajar para colocar em prática, assim como a Marcele, né, essa discussão. Eu concordo e eu acho que a gente tem que ampliar essa discussão para além do espaço de uma aula. Eu acho que essa discussão ela tem que ser levada para a comunidade escolar. Sem dúvida. E, de certa forma, a gente tem que começar a romper, mesmo que exista uma comunidade altamente rígida, né, independente do tipo de rigidez, a gente tem que colocar. Porque essa comunidade está num lugar maior e esses alunos vão conviver, essas pessoas vão conviver com outras situações. E fica assim, você lê isso... Agora, não há como se negar também a posição conservadora do Estado brasileiro. A gente tem aí um Estado laico, mas, obviamente, uma discussão também sobre religião. E dentro de algumas religiões também não existe o próprio consenso. Né? Existe uma necessidade de se estereotipar alguns conceitos e alguns posicionamentos, mas existe debate também dentro até de próprios movimentos religiosos. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que
nesse sentido, quando a gente fala assim de corrente fundamentalista, a gente está falando dos cristãos evangélicos, né? Dos evangélicos que são contrários ao ensino dessa diversidade, que são contrários à implementação da Lei 10.639, porque a africanidade é sempre colocada para eles como algo demoníaco também. Mas existe também evangélicos que são contrários a essa posição. Eu acho que eles precisam aparecer, eles precisam entrar no debate, eles precisam dizer que certas pessoas não os representam. Eles precisam dizer, eu estou aqui, eu sou diferente. Eu não penso dessa forma, né? E eu sou totalmente favorável a essas questões, né? Assim como a gente teve na Parada Gay de São Paulo, uma ala, né? Que, não sei, Cristo... Acho que o Fernando quer colaborar com essa informação. O Fernando pode trazer essa informação para a gente, muito Fernando. Interessante. Traga para a gente, então, esse esclarecimento sobre a ala que estava ali na Parada pelo Orgulho LGBT em São Paulo, direcionada à parte do movimento religioso. Nós tivemos duas alas muito importantes. A ala das Mães pela Igualdade, que foram puxando, e no meio do caminho o pessoal das igrejas inclusivas encontraram o trio e seguiram caminhando do nosso lado, do lado do primeiro trio, né? Que abriu a parada. Agora, Fernando, por que fazer uma manifestação com esse episódio que aconteceu da crucificação? Qual é a justificativa? Bom, primeiro, isso aconteceu no trio de uma ONG de Santo André, que é responsável pela parada LGBT de Santo André. Né? Não foi organizado pela Associação da Parada. Mas eu vejo isso, ela como cristã, ela se diz tocada e necessitou passar a mensagem de que ela estava passando na sociedade hoje a mesma rejeição e a mesma perseguição que Jesus Cristo passou no tempo dele, né? Os dois passavam pelo mesmo tipo de exclusão social. Tá bom, queria agradecer aí o Fernando Quaresma pela participação no Sala Debate de hoje. Até uma próxima oportunidade, Fernando. Até eu que agradeço o convite em nome da Associação da Parada. Vamos lá, vamos trazer aqui manifestações e perguntas aqui. Vamos ver pelo Facebook. Há algum posicionamento sobre metodologia, cartilhas que possam estar em debate a partir de agora? Olha, Você tem acompanhado discussões no Congresso? A gente tem material disponível para ser trabalhado em sala de aula. Eu acho que também, além do material que está disponível, porque essa questão do material didático ela é muito cara para a gente, né? Que o material que está pronto, que já vem enrijecido, que não leva em consideração as diferentes comunidades, as diferentes unidades escolares. Mas eu acho que também a gente tem que fortalecer dentro dos cursos de licenciatura como o professor pode criar, né, o seu caminho diante disso, né? Eu acredito, como a gente estava dizendo, que a gente tem sempre o mesmo paradigma, o mesmo modelo de ensino, e eu fiz um exercício muito interessante num curso de pós-graduação, onde eu tinha alunos de cursos diversos da área de humanas, né? Como que eles poderiam abordar determinados assuntos, esses assuntos que estão aí no currículo mínimo, que contemplasse também as questões de gênero. Então, muitas coisas interessantes surgiram. Por exemplo? Por exemplo, você pode, dentro de um curso de literatura, né? A literatura, que é uma área que eu sou formado em letras, eu poderia trazer exemplos mais concretos para vocês. Então, assim, o que a gente tem é uma perspectiva sempre de uma literatura produzida por homens, né? Os únicos autores estudados são homens. Se a gente começasse a diversificar não só as autorias, mas também os temas e a abordagem desses temas, né? Os questionamentos que a gente pode fazer com relação a isso, né? A gente já está fazendo, né? Já está discutindo diversidade dentro daquilo que está estabelecido como currículo mínimo. Vamos trazer aqui Simone de Beauvoir para fazer reflexões também sobre a figura do corpo da mulher, mas vou trazer aqui também a Glenda, que é a nossa participante pelo Facebook. Se os próprios professores não reconhecem situações de constrangimento e preconceito, como combater isso na escola? Talvez falando sobre algum caso específico, sem generalizar, mas, por exemplo, o que fazer nesse sentido? É difícil, porque se o próprio professor não está reconhecendo,
é complicado. Então, assim, aí fica até aquele limite do quanto a gente pode... Se a gente tem um grupo heterogêneo e esse trabalho... eu acho que seria importante ter uma discussão no grupo. Porque se às vezes a pessoa não identifica, o outro professor identifica, isso pode ser discutido e pode ser trabalhado. Mas talvez a Glenda trouxe isso com alguma propriedade de alguma situação que ela viveu. Eu não sei qual foi a situação que ela viveu, mas, por exemplo, alguns silêncios que eu vejo, assim, algum aluno é sempre chamado, seu gayzinho, porque ele tem uma atitude, e tem professor que ignora que isso está acontecendo. Aluno que às vezes toma, assim, beliscões ou algum contato mais físico, uma agressão física, e tem professor que eu sei que ignora. Até que ponto o professor se dá no direito, né, de interferir ou não. Existem vários silêncios, sim. Isso é difícil, porque se o aluno não fala com outro professor, como é que a gente vai identificar esses silêncios ou não, né? Mais perguntas. Sérgio, aqui pergunta de quem? Da Tayane. Tayane Rampazzo. Obrigado, Tayane, pela participação. Como abordar a homossexualidade com alunos nas escolas em que o ato cause conflitos entre pais e escola? Então, sem uma fórmula mágica, é claro, mas e aí? Não existe um receituário, porque a gente tem que estar diante da situação. Mas eu acho importante, Tayane, que você, eu acredito que você seja professora, que você comece a discutir essas questões, né? Um caminho interessante é começar a estudar um pouco também sobre o que é gênero, o que é sexo, o que é sexualidade, porque a gente confunde muito identidade de gênero com identidade sexual. Né? Então, entre o que é masculino e feminino e o que é heterossexual, homossexual, transexual, travesti, etc. E tal. Quando a gente diz para a pessoa, né, que o gênero, né, ele lógico que ele não está solto do sexo, né? O sexo é o ponto de partida, assim como muitos teóricos dizem, mas o sexo que a gente está falando não é um sexo neutro, não é um sexo, como eu disse no início do programa, né? Dissociado de questões sociais, né? Das questões culturais também. Então, assim, esse masculino, a gente tem que ampliar, a gente tem que dizer assim, que tipo de masculinidade que a gente está trabalhando naquele momento e que tipo de homossexualidade a gente está falando também, porque eu não acredito que a homossexualidade seja universal, são várias manifestações de homossexualidade, são várias manifestações de transexualidade, né? E o que a gente tende é engessar essas coisas, mas só perceber que entre o que nós chamamos de masculinidades e feminilidades não tem necessariamente a ver com o que nós chamamos dessas sexualidades tal como elas estão postas aí dentro da heterossexualidade, homossexualidade. E uma outra questão muito séria que a gente não tocou aqui é que a gente vive dentro de uma sociedade que, infelizmente, ainda tem uma perspectiva muito binária, muito sexista, né? Vamos deixar isso para o próximo bloco, para a gente poder dialogar com um pouco mais de tranquilidade, porque eu já estou recebendo notícia aqui que estamos chegando ao final desse primeiro bloco, mas eu deixo o professor Sérgio com a palavra com esse assunto logo que a gente voltar para o segundo bloco. Convidando você a acessar aí na tela o facebook.com/canal Futuro Oficial, já o nosso mural de perguntas e comentários bombando. Aqui a Graça Souza gostaria de saber dos professores por que se pode discutir sobre diversidade sexual nas escolas e o mesmo não acontece, por exemplo, sobre religião. Pergunta aí para o próximo bloco. Fica o nosso convite a você continuar atento ao Sala Debate de hoje, porque o programa faz um intervalo rapidinho e no próximo bloco tem mais. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate esta noite, falando sobre diversidade sexual, sobretudo esse assunto nas escolas. Conosco aqui no estúdio o Sérgio Luiz Batista, que é professor doutor de Educação em Gênero dos cursos de licenciatura da Faculdade de Educação da UFRJ, e a Marcele Rocha, professora da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro e também mestre em Educação e Ciência pela UFRJ. Vamos começar este bloco com a palavra com o Sérgio Luiz, que eu deixei ele com a pulga atrás da orelha e com a bala na agulha. Sérgio, você estava falando... Então, a gente estava falando dentro dessa... a gente trabalha dentro de um binarismo, né? Sempre dentro da perspectiva homem, mulher, macho, fêmea, masculino, feminino e sempre de uma forma singular, né? O que a gente... Isso gera... um desconforto muito grande e a maior parte das discussões que ocorrem nas escolas, elas ocorrem dentro dessa perspectiva binária, né? Então, por exemplo, coisa simples, ainda pensando na pergunta da Tayane, né? Quando a gente dissocia essas questões
desse binarismo, a gente começa a criar conflitos interessantes dentro da sala de aula, né? Por exemplo, a ideia que se faz, né? Os alunos trazem muitas questões sobre transgêneros, né? O que é uma transexual, o que é um transexual, né? E aí a gente tem aí o contraponto do cisgênero, né? O cis, que é o mesmo, que está do mesmo lado. Então, você foi designado como homem e você, de uma certa forma, não questionou. Não é que você não questionou, você está de acordo com essa designação. O que é, então, uma transmulher? É aquela que foi designada homem, mas ela diz, não é isso. Então vamos lá. Eu sou mulher. Vamos trazer então para este debate mais pessoas, mas antes da participação, vou trazer uma enquete popular para o Sérgio e uma enquete popular para a Marcele. Pierre, roda aí para a gente, por gentileza, a nossa enquete das ruas. A gente veio para as ruas do Rio para ouvir o que os pais acham da diversidade sexual nas escolas. Eu estou aqui com o comerciante Leandro Freitas, ele está aqui ao lado dele, o filho dele, Matheus, de 11 anos. Como é que é na escola do Matheus? A diversidade sexual é discutida dentro de sala de aula? Ainda muito pouco, né? A gente quase não viu falar, ele não falou nada ainda, que o professor comentou nada. Mas eu acho que seria importante, né? As escolas tocarem mais nesse assunto. Por quê? Para esclarecer, né, as crianças, para as crianças no futuro evitar preconceito. A diversidade sexual é discutida em sala de aula, na sala da sua filha? Não é. Agora, você acha que deveria ser discutida? Não nesse momento. A partir de qual idade você acha que seria o ideal? Acho que o ideal é a partir dos 12 anos. Na sua opinião, qual seria a melhor forma de abordar o assunto no colégio? Olha, na minha opinião, esse assunto tem que começar de dentro de casa, ou seja, eu, mãe, e ela já está preparada, né? Já ir para o colégio preparada, sabendo que esse assunto vai ser esclarecido, vai ter um professor, ou seja, uma professora, que vai estar explicando, passando. A diversidade sexual deve ser debatida dentro de sala de aula, da sala do seu filho? Eu acredito que sim. De que forma? Você acha que eles abordam o tema de forma correta? Eu ainda acho que é pouco abrangente ainda o assunto. Acho que tem que ser com mais cuidado, com mais carinho, para que haja o respeito, né, na verdade. A diversidade sexual é debatida na escola da sua filha? Por enquanto eu ainda não vejo esse reflexo vindo da escola, não. Eu acompanho, eu também sou educador, então eu acompanho o que acontece na escola da minha filha. Mas é um assunto que eu acho de extrema importância, porque hoje nós temos variados tipos de famílias. Então nós temos famílias com 2 pais, com 2 mães. Então é importante que a minha filha comece a lidar com isso, apesar da nossa família ser uma família de homem e mulher, ela precisa começar a entender que existem casos que vão ter 2 mães e 2 pais. Muito bem, opiniões ainda muito distintas ali. Marcele, como é que você interpreta aí essa participação rápida da população, da sociedade, que a gente tentou buscar aqui no centro do Rio de Janeiro, sobre esse assunto? Olha, eu percebo essa resistência, principalmente com os alunos mais novos. Os pais, eles ficam resistentes de trabalhar esse assunto de sexualidade. Mas eu acho que vem um medo de até que ponto a gente vai estar respeitando a opinião da família ou não, dependendo do tipo de tema que a gente trabalha. Com os alunos mais velhos, a família, como às vezes o próprio filho já não leva muitas das informações que a gente trabalha, acho que muitas nem têm acesso ao que a gente trabalha. Então eu acho que o diálogo fica muito restrito professor-aluno e aí os alunos ficam muito interessados. Então esse assunto fica bem mais forte a partir do 14, 15 anos. Perguntas pelo Facebook. A Graça Souza faz a pergunta: gostaria de saber dos professores por que se pode discutir sobre diversidade sexual nas escolas e o mesmo não acontece com religião. Eu sou a favor da discussão ampla de religião também. Eu tento fazer essa discussão. É uma discussão tão difícil quanto a discussão da diversidade sexual. Mas aí eu fico naquela questão da formação. É muito difícil a gente estar discutindo a diversidade de religiões de forma profunda. Mas a gente tenta fazer essa discussão de forma que exista também um respeito com relação às religiões. E também existe uma resistência com relação a essa discussão, dependendo de um grupo, né, de um aluno ou de outro. Mas eu acho que tem que ser discutido também.
Professor Sérgio, algum comentário sobre esse assunto antes de eu convidar a nossa próxima entrevistada? Eu acho que existe uma diferença entre discutir religião em sala de aula e tornar o ensino religioso obrigatório, né? Porque quando a gente sabe que o ensino religioso ele se torna obrigatório, existe uma predominância nas escolas, pelo menos essas que já têm a presença de alguém fazendo esse ensino, né, de uma única perspectiva, é uma perspectiva cristã. Né? Então, eu acho que os alunos que são de outras religiões ou aqueles que não têm nenhuma religião, que são ateus, eles ficam numa zona de desconforto diante de tudo isso. Agora, discutir religião de uma forma ampla, até mesmo para que isso não ocorra, né? Que não exista uma relação de poder aí sobrepondo uma religião ou um grupo de religiões sobre outras, eu acho interessante. Vamos trazer então agora mais uma convidada para este debate. Eu converso com Luz Marina Campos Garcia, ela que é a nossa convidada que vai participar pela internet, teóloga da UFRJ e pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Luz Marina, muito boa noite, muito obrigado pela participação no debate de hoje, tudo bem? Muito boa noite, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar com vocês. Eu estou bem, e vocês? Estamos bem. Luz Marina, muito obrigado. A gente está aqui debatendo com os professores no estúdio e a gente conversou no primeiro bloco algumas circunstâncias que estão acontecendo durante o mês de junho e que acabam chegando às escolas de uma maneira ou de outra para alunos de maior ou de menor idade, que foram as questões relacionadas aos manifestos da Parada pelo Orgulho LGBT em São Paulo e algumas peças publicitárias também aí com a relação direta ou indiretamente com homossexuais. Como é que você interpreta esse tipo de circunstância e o debate na escola a respeito desses assuntos, Luz Marina? Olha, eu acredito que a abordagem de questões relacionadas a gênero, a sexualidade, a diversidade humana, a diversidade da vida e a diversidade religiosa também é muito essencial de acontecer, né? É importante que educadores e educadoras sejam preparados para abordar esses temas todos de uma forma madura e inclusiva. Agora, nesse sentido, nessa forma madura e inclusiva, o que você tem percebido de algo mais moderno, de algo mais na vanguarda das discussões nas escolas brasileiras? Ou se é que está percebendo alguma coisa ou ainda não está no momento desse tipo de percepção? Olha, eu não tenho acompanhado como é que as escolas estão trazendo a temática da sexualidade, a temática de... Eu sei que a questão da religião tem sido uma questão bastante debatida, porque essa coisa do ensino religioso confessional é, de fato, uma coisa que a gente não tinha quando nós propusemos essa história do ensino religioso nas escolas lá na década de 90. A gente tinha a intenção de propor, na verdade, um ensino religioso que mostrasse a pluralidade da religiosidade no Brasil. E acabou que foi aprovada a lei do ensino confessional. Então, isso, de fato, não inclui, não é muito pelo contrário, exclui e cria uma desigualdade das relações sociais, das relações de poder, inclusive, né? No âmbito do ensino. Então, eu acredito que isso precisa ser transformado. Mas a questão da abordagem de gênero e da sexualidade, eu não tenho acompanhado exatamente como isso tem acontecido nas escolas. No entanto, acredito que seja bastante importante. Eu acho que nós agora, no mês de junho, estamos aí lidando com a aprovação dos planos educacionais estaduais e municipais, não é isso? Discutindo esta questão, que é uma questão importante que vai fazer parte do plano, eu acredito, não é? Eu vou trazer de novo essa discussão aqui para o estúdio, peço para a Luz Marina continuar na internet, que já a gente traz as perguntas que estão surgindo aqui pelo Facebook. Sérgio, essa posição da Luz Marina é até uma posição até um pouco diferente do que acontece no senso comum, digamos assim, sem ter a intenção aqui de generalizar qualquer tipo de opinião e qualquer tipo de movimento. Isso ainda traz uma percepção que não é a realidade nas discussões no Congresso, por exemplo? Eu acho que existe, provocado um hiato entre o que você deseja implementar como política pública, né, de reparação, ou até mesmo de discussão, ou de ampliação de discussões dentro da escola, e a sua implementação. Esse descompasso eu ainda aponto, né, pela própria formação desse professor, dentro dos cursos de licenciatura e dessa professora, e também como ele não tem essa formação,
né, como ele não se sente à vontade para falar de determinados temas, não se sente empoderado para isso, né, eu acho que existe aí um tempo que se leva para que essas coisas aconteçam. Eu acho que a Marcele ela deve ter concretamente dados, né, que ela está na sala de aula, ela está na educação básica, que mostra isso, né? Eu só queria voltar a uma discussão, não sei se é pertinente ou não, mas é muito importante, do bloco anterior. Assim, a sexualidade, né, ela aparece, os professores querendo, não querendo, a escola querendo, não querendo, os gestores, os pais, ela aparece dentro da sala de aula, ela aparece dentro da escola, né? Agora, quando ela aparece, é aí que entra o conflito, como que ela é tratada, né? Muitas vezes ela é deixada de lado, faz de conta que nada está acontecendo, ou só coloca em questão quando ela... Pois é, mas é isso que está também gerando debate aqui nas redes sociais, que eu vou trazer umas perguntas de 2 internautas para você poder continuar com o seu ponto de reflexão. Um é o Adilson Santana da Costa e o outro é o apóstolo Almir Soares. O Adilson fala o seguinte: olha, acredito que como nos colégios de educação aplicada, as matérias deveriam ser sugeridas de acordo com a cultura familiar, se é que isso é possível, né? Até porque o conceito de família está mudando, mas as tradicionais ainda são a maioria. O Almir fala o seguinte: quem tem que falar sobre sexo para o meu filho sou eu e a mãe. Não gostaria que minha filha recebesse informações sobre o assunto de outras pessoas que possuem posições diferentes da minha e da minha família. O que vocês têm a dizer? Te interrompendo na sua reflexão, mas provocando aqui com a participação do público que está assistindo ao programa. Sérgio Marcele. Então, essa posição desse pai é a mais comum que existe. E eu entendo a preocupação... Representativa, então, né? O que é comum é representativo. É bem representativa em qualquer esfera, assim, em qualquer classe, qualquer grupo. E eu entendo, às vezes, a preocupação dele, porque se a coisa ela for maltratada, ela não for bem discutida, o pai fica um pouco ansioso, né? O que minha filha está recebendo de informação? Mas é porque muitas vezes os pais ficam achando também que a aula que aborda gênero, que aborda sexualidade, vai voltar muito para o sexo. Para aquelas curiosidades do adolescente, do que é o sexo, como eu posso fazer, aquela coisa... É que até aluno, isso é engraçado, quando a gente diz para eles, vou trabalhar sexualidade, aí eles, e aí, vai passar um filme? A gente vai ver tudo? Aí, quando a gente vai discutir com eles que a sexualidade, ela está muito além do sexo em si, aí eles, não é... Então, acho que também isso tem que ser um trabalho da escola com os pais, né? Deixa eu trazer para a Luz Marina qual é o posicionamento dela nesse sentido. Luz Marina, tem essa pergunta aqui, não sei se você conseguiu acompanhar aí pela internet, mas eu vou trazer de novo. Quem tem que falar sobre... Acompanhou? Quem tem que falar sobre sexo para o meu filho sou eu e a mãe. Não gostaria que minha filha recebesse informações sobre o assunto de outras pessoas que não possuem posições como as minhas. Você concorda com o apóstolo Almir? Não, eu sempre sou pela pluralidade, não é? A gente precisa dar às nossas crianças e aos nossos adolescentes a oportunidade de debater de maneira mais ampla todos os temas. E esse tema da sexualidade é um tema extremamente importante. As pessoas, os adolescentes e crianças até, né, elas começam a viver ter as suas experiências de sexualidade no âmbito da escola mesmo, no âmbito das relações sociais. Então, a discussão, se ela fica só concentrada, não é, na família, no âmbito familiar, a criança acaba perdendo a possibilidade de ter acessar outras maneiras de compreender a vida e as relações, etc. Então, eu acho que os pais, obviamente, precisam ensinar suas crianças, com certeza, e precisam conversar com os adolescentes, com seus filhos e suas filhas. Agora, querer protegê-los ou afastá-los de uma discussão mais ampla, que é, na verdade, a realidade cotidiana da vida deles, que vão para a escola todos os dias, é um protecionismo que eu acredito que acaba tirando a possibilidade das crianças e dos adolescentes de ampliarem, de enriquecerem mais a sua experiência e a sua própria reflexão. Agora, por que será então que o Brasil não tira esse protecionismo do papel? Olha, nós não tiramos o protecionismo do papel, talvez, porque nós somos formados numa cultura bastante patriarcal, não é, que reforça as relações de poder de uma maneira desigual
E nós precisamos trabalhar para transformar esta cultura e estes entendimentos e esta visão. É importante que a gente, na medida em que discute os temas da diversidade na escola, a gente vai mudando, então, as visões de mundo, né? E a visão do mundo patriarcal, que é uma visão que que é tão profunda, eu acredito, na sociedade brasileira, precisa ser substituída por uma visão de mundo mais plural. E acredito que a escola tem, então, uma função bastante estratégica, um papel bastante estratégico nesse processo de mudança cultural, de mudança de mentalidade, de mudança de acompanhar o que está acontecendo na vida, né? Porque, afinal de contas, a vida ela não cabe dentro de uma caixinha nem de 2, nem de 10. A vida é bastante complexa e bastante diversa, não é? Luz Marina Campos Garcia, teóloga do FRJ, pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Muito obrigado pela sua participação no debate de hoje. Até uma próxima oportunidade. Até, obrigada. Sérgio, Marcelo, voltando aqui para o estúdio, que perspectivas vocês têm dos próximos passos dessa discussão no âmbito da formulação de políticas no Brasil? Nós estamos aí fazendo uma análise dos últimos 10, 15 anos e temos aí décadas pela frente para imaginar o que vai acontecer. Sua aposta, Sérgio? Eu acredito, eu vejo esse termômetro dentro dos cursos de licenciatura. Cada vez mais a gente vê pessoas ligadas à educação, fazendo pesquisa nessa área, trazendo essas angústias, esses conflitos que aparecem dentro da sala de aula para discussão, procurando orientação sobre esses assuntos, né? Então, eu acredito que é uma questão de tempo. E eu vejo também que existe um outro grupo da militância, né? Que também está inserido dentro desse contexto, também está preocupado com as coisas que estão acontecendo dentro da escola. Eles apostam muito na escola, eles acreditam que através da educação a gente possa mudar a mentalidade das pessoas, né? Que a gente possa ter um país mais plural, menos racista, menos sexista, menos machista, menos homofóbico, menos transfóbico e enfim, né? Eu acho que eu tenho uma visão otimista com relação a isso. Né? Marcelo, o MEC passou a analisar materiais educativos que abordem temas como violência na escola, preconceito, qualquer tipo de discriminação. Na sua opinião, o que mudou até agora a partir dessa nova avaliação do MEC a respeito desse assunto? Você tem já uma opinião formada nesse sentido? Olha, eu não tenho tido acesso a esse material. Assim, a minha escola não tem recebido esses materiais, então não posso nem falar de um material que eu não tenho acesso, tá? Isso não é capital nesse processo como todo, né? Educadores não estarem ali totalmente envolvidos nessa análise? Isso é uma coisa que a gente fica muito... a gente sempre se preocupa porque muitas leis, implementações, não são discutidas na base. Então, ele está sendo super otimista com as mudanças de gênero, Você já não discussões. carrega tanto otimismo. Não é que eu não seja otimista, mas eu fico pensando assim, pode ser implementado na lei, uma modificação, mas muitas vezes a gente que está na base recebe como se fosse uma ordem de cima. Pá! A partir de hoje nós vamos discutir sexualidade de outra forma. E isso às vezes acaba gerando uma resistência do grupo, porque essa discussão não está sendo feita no âmbito da escola muitas vezes. Essa discussão passa desapercebida. Então eu quero muito que essa discussão entre na escola em todas as disciplinas, de diversas formas. E não só na disciplina, mas que isso seja uma coisa da direção, tem que mudar uma sinergia no espaço escolar, no universitário. Assim, eu espero que melhore muito, mas eu ainda estou um pouco receosa com essa chegada. Facebook.com/canal Futuro Oficial, professor Cláudio Omir, deixa um comentário aqui, olha, trabalhava em colégio com 10 professores cristãos e somente um professor homossexual. Todos os diários tinham uma mensagem cristã. Foi expressamente proibido. E aí eu pergunto, não seria direitos iguais para todos ou vale mais quem grita mais alto? Quem tem alguma consideração a respeito do comentário, gentilmente colocado aqui no Facebook pelo professor Cláudio Omir. Olha, é a dificuldade de todos. Eu acho que quando os meus alunos também que estão na educação infantil, estou dizendo homens que estão inseridos dentro da educação infantil, né, me dizem o seguinte, quando eu chego à creche, né, eu sou questionado por ser homem, o que eu estou fazendo ali? Né, se eu sou um professor de educação física, se eu sou um animador, um palhacinho, alguma coisa assim, mas quando eu digo que eu
sou responsável por aquele grupo, os pais ficam também aflitos, né? Como um homem, né? Não me sinto seguro com minha filha, meu filho aí com esse homem. Eu acho que a gente vai ter que ter mais discussões, mais programas como esse, né? Que pode colocar em discussão esses temas, né? Eu não vejo assim, quando eu disse, Marcela, que eu vejo com otimismo, é que a gente está discutindo. Sim, a gente começou a discutir, a gente está começando a querer entender um pouco melhor essas coisas. Sim, eu acho Hoje ótimo, eu só fico com medo na recepção. A Marcele, assim, é bom que diga, ela faz parte de um conselho de educadores que o Canal Futura tem justamente na promoção de debates a respeito de muitos assuntos do chão da escola. Dentro desse conselho, Marcele, você percebe ali algum embate a respeito desse assunto? Você consegue perceber divergências? Porque existe também a pluralidade, mas quero saber a tua percepção, se existe até a própria dificuldade de diálogo ou não. Olha, eu não percebo tanto. E isso é uma coisa que acontece muito na escola e que a gente tem que estar de olho também, são os silêncios. Muitas coisas que deveriam estar sendo discutidas para a gente chegar num comum, como ele diz, quem grita mais chega em algum lugar, é porque tem muita gente também que se silencia na hora de estar discutindo. Então, se tem alguém gritando, é porque também tem alguém que está optando por não falar nada. Então, eu acho que tem que abrir... o silêncio é uma opção, né? E eu acho que eu sempre falo com meus alunos, a gente tem que trocar e tentar fazer com que o diálogo seja respeitoso dos dois lados. Então, assim, por que tirar uma frase cristã? Isso não vai modificar em nada. Eu posso ser budista e ler uma frase cristã e ela ter todo sentido para mim, como uma frase, por exemplo, da Umbanda ou do Candomblé, que também não está lá. Então, eu acho, assim, que essas discussões, elas ficam silenciadas na escola. O menino que é homossexual, muitas vezes, com medo da discussão com ele se silencia. Ele tenta se fazer como um homem, né, hétero, se silencia. Mas e o menino que tem uma posição mais voltada para alguma religião e que possa se sentir também confrontado, se o debate for mais aberto, ele também não teria um posicionamento parecido com esse outro menino? Sim, muitas vezes tem. Como fazer? Então, por exemplo, quando eu estava discutindo até sexualidade na semana passada, aí a gente estava discutindo essa questão de mudança sexual, que era um questionamento da turma. Como é que um homem opta por ser uma mulher? Era a maior dúvida da turma, né? E os alunos de diversas religiões, quando a discussão começava a ficar muito forte, pra quê? Não, tem que ter direito sim, não tem que ter direito. Alguns se silenciavam. E aí a gente fica aquele clima do tipo, será que ele acha que não vale a pena discutir? Porque não vai acrescentar em nada ou as pessoas não vão mudar de visão? Então, às vezes, essa troca, que é rica, eu acho, nesse tipo de debate, ela fica um pouco fechada porque a pessoa não quer trocar alguma ideia com o outro. Sérgio. Eu não acho que exista um receituário para o professor e para a professora. Eu acredito que aí muitas mensagens que você tem recebido, elas vêm de professores e professoras que estão na rede, que são da educação básica. Eu acho que a primeira coisa que se deve fazer é realmente ter a coragem de colocar essas questões à tona. Elas aparecem, então vamos discutir, né? E eu acho que muito do que a gente faz na sala de aula vem dessa vivência que você estava dizendo, né? Você não acreditava, você dizia, eu não acredito simplesmente nessa formação teórica que pode ser dada dentro de um curso de licenciatura, num curso semestral como o que eu dou, de educação e gênero, porque quando a gente entra na sala de aula, a coisa se modifica. É lógico que se modifica. Ali tem um saber, né, que é um saber da docência, é um saber do dia a dia, é um saber da dinâmica do momento, que esse professor vai ter que gerenciar. Mas o que não pode acontecer são exemplos que alunos que fizeram pesquisas comigo, que me trouxeram, que são chocantes. Em 2013, né, 2 meninas lésbicas foram pegas, adolescentes, numa escola em Duque de Caxias, se beijando no banheiro. Quer dizer, se elas já estão se beijando no banheiro, já tem algo problemático aí. Provavelmente os casais heterossexuais, eles podem se beijar no pátio, nos lugares livres. Elas têm que procurar um lugar escondido para expressar o seu afeto. E elas foram pegas por uma servente dentro da escola, e essa servente, né, não soube tratar o caso. Ela foi dando vassourada nas meninas, no outro dia apareceu
a mãe também com xingamentos, a escola, que a escola estava transformando as suas filhas em lésbicas. E nessa escola, que é muito raro, como disse a teóloga Luz Marina, né, nós temos poucas escolas que oferecem, né, orientação sexual, discussões sobre diversidade sexual no contraturno. Nessa escola tinha uma orientadora, e essa orientadora era uma pessoa cristã e de uma corrente fundamentalista. E Bom, foi o único abraço que ela recebeu. Eu vou ter que encerrar o programa, a gente está chegando no final, Sérgio, já pedindo a palavra e entendendo que a gente não ia ter condições de esgotar aqui esse tema, senão você vai se prolongar aí na história, mas te agradecer bastante aí pela posição aqui no debate. Até uma próxima oportunidade. Sim, obrigado. Marcele, muito obrigado pela participação, lamento o programa ter chegado ao final e a gente ter tendo que encerrar nesse momento, mas até uma próxima oportunidade também. Que isso. A você de casa, o nosso muito obrigado, a todos que participaram pela internet, deixando comentários aí, dúvidas, perguntas nas redes sociais. Está aí na tela para vocês a quantidade de pessoas que estavam aí participando, perguntando. O meu muito obrigado e o convite a assistir a reprise do programa aos domingos às 9 da noite. Na terça-feira que vem, ao vivo, tem mais Sala Debate. Eu conto com a sua audiência. Até logo. Tchau, tchau.